Porque uma cesariana bem indicada, ela salva a vida, como a Jaque disse, da mãe e do bebê. Uma cesariana ela é indicada quando de alguma forma tem um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Esse é o ponto principal. No momento em que ele viu que eu e meu bebê estávamos correndo risco de vida, né? Ele agiu rapidamente. Você pensou, se ele não tivesse agido, o que ia acontecer comigo? E ele ainda terminou a cesariana, voltou para ela e falou assim, se você engravidar de novo, quiser tentar um parto normal, eu tô junto com você. São 3 pilares que sustentam todo o Pare Feliz. A informação certa no tempo certo, o apoio de uma comunidade e um ótimo pré-natal. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, certamente o Pare Feliz vem. O fato é o seguinte, parto não tem replay. A dor passa, mas o Pare Feliz fica. Olá, seja bem-vinda ao podcast Pare Feliz, o podcast que vai te mostrar quais os caminhos para você percorrer para conquistar o seu parto feliz. E o que é um parto feliz? O parto feliz é um parto respeitoso e totalmente sem medo. Eu sou a Laura Padilha. E eu sou a Jaqueline. E hoje nós vamos falar sobre a temida cesárea, né? Quando ela acontece, né? E eu tava conversando com a Jaque, antes da gente começar, a gente sempre fala, deixa eu te falar, perguntinha. A gente faz, como que é? Briefing? Tipo assim, e é só uma pergunta, tá? Não é assim, vamos falar sobre isso. Aí as meninas falam, você quer me matar, você fala uma pergunta e quer que a gente desenrola, mas sai, né, Jaque? Sai. Acho que o pessoal tá gostando. Alguma coisa sai. E aí a gente tava falando, né, eu dizia assim pra Jaque, eu falei, olha, as gestantes que você que está ouvindo a gente, gestantes que a gente tem, né, tanto na comunidade quanto no Instagram, você que está ouvindo o nosso podcast, né, que pegou um tempo do seu dia para ouvir, eu tenho certeza que você está aqui justamente porque você não quer uma cesariana, né, porque se você quiser uma cesariana, né, você vai para outro meio, né, porque é tão fácil, né? Mais fácil. A cesariana é algo assim, no nosso país, a maioria dos partos é cesariana. Então, se você quiser uma cesariana, é simples. Vai a dica de ouro, assim, se você que está ouvindo aqui, vai que você quer, né? Assim, do fundo do coração ter uma cesárea. É só ir pela maré. É só você começar a fazer seu pré-natal plano. Tá tudo certo. Pegar qualquer médico, sem critério algum. E vai que você vai acabar, certeza, indo para uma cesárea. Mas, se você quer ter um parto normal, quer ter um parto respeitoso, né? Como eu digo para as mulheres, é sebo nas canelas, né? É estudando, é ouvindo podcast, é investindo tempo, informação para você parir. Só que eu acho que tem 2 tipos de mulheres, né, Jaque? As mulheres que querem uma cesárea, acabam uma cesárea, e tem as que não querem uma cesárea, né? E a gente está fazendo esse podcast justamente para você que talvez queria um parto normal e foi para uma cesárea, ou para você que pode ser que você tente um parto normal e vá para uma cesárea. Ninguém está livre disso, né? Às vezes as pessoas, quando eu estava grávida, perguntavam para mim, já no quarto bebê, você vai ter parto normal? Eu dizia o que eu quero, né? Assim, né? É o que eu vou lutar e tal. Mas pode ser que eu tivesse uma indicação de cesariana. E aí, tudo bem, né? E aí eu ia viver essa cesariana dessa forma. Então, assim, qualquer um, gente, você que está se planejando para um parto, inclusive, esse tema foi indicação de uma seguidora, e quando a cesariana acontece, pode ser que isso aconteça com você. E hoje a gente vai falar sobre como você vivenciar isso da melhor forma, né? De uma forma menos traumática, menos negativa, enfim, né? Jaque, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta quando passa o parto, né? Elas tentaram um parto normal e foi para uma cesariana. Elas sempre falam assim, mas será que foi indicado mesmo? Será que foi indicação real? Né? Tem essa pergunta. Será que foi necessária, uma cesárea necessária? Será que essa indicação foi real? Eu acho que a gente pode falar sobre alguns casos em que a cesariana é indicada de fato. Vamos pensar aqui na mulher que quer ter um parto normal, né? Em que casos assim que uma cesariana é bem indicada? Então, nessa situação, é isso que eu tava pensando, né? Eu falei assim, meu Deus, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando e o que vocês fazem, né? É a questão de estudar, né? Então, é você entender em que situações realmente essa cesariana
ela vai ser indicada, para que ela não seja ofertada para você de forma leviana e de qualquer jeito, né? Então, criando situações e as histórias que a gente sabe que existe para levar uma mulher para uma cesariana, né? Então, acho que o fato de estudar é muito importante. Então, uma cesariana ela é indicada quando, de alguma forma, tem um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Esse é o ponto principal. São várias. Não tem como falar... Não tem como falar assim, ó... Tá aqui as 10 indicações de cesárea. Fugindo disso fugindo disso não é. Não tem como. Não tem como a gente te listar e você chegar com a lista e falar assim, então se ele não tem nada disso aqui, eu não vou para cesárea. Eu acho que é um conjunto de situações em que precisa avaliar enquanto o bem-estar da mãe, quanto o bem-estar do bebê, né? Então a gente tem algumas situações de nossos atendimentos que foi para cesárea, né? E aí você estava falando assim, eu penso assim, vocês estão fugindo de uma cesárea desnecessária, mal indicada, né? Vamos falar assim, com uma indicação que não era real, né? Eu sempre falo assim para as mulheres, né? Quando eu falo, pare feliz, as mulheres sempre falam, pare feliz, pare feliz. O pare feliz não tem a ver com a via, se saiu pela vagina, se saiu pela barriga, né? Tem a ver com respeito. Então, isso é muito importante. Antes da gente saber se, na verdade, sua cesariana foi bem indicada ou não, a gente tem que olhar lá para trás. Por isso que, gente, esse caminho, isso que a Jaque falou, faz muito sentido. Da informação. À medida em que você tem a informação para escolher a sua equipe, e para testar a sua equipe, e para ver se, de fato, aquela equipe é humanizada, vai te respeitar, às vezes aquela equipe trabalha com medicina baseada em evidência, você tem que estudar. Né? Então pode ser que lá no final, como acontece com muitas mulheres, a equipe fala, você tem uma indicação de cesárea. Aí você fica, será que eu concordo? Será que eu confio? Ou será que eu não confio? E agora? Deve ser ruim, né, Jaque? Chegar no fim do campeonato e pensar assim, será que eu confio ou não confio? Por isso que a gente fala, gente, enquanto o bebê tá na barriga, é uma coisa que depende só de você, extremamente só de você. Vai atrás da informação até para você saber se você confia ou não nesse profissional, né? O meu GO, por exemplo, se ele virar para mim e falar assim, a sua cesariana, você precisa fazer uma cesariana agora, eu vou, beleza, feliz da vida, para minha parte feliz. Por quê? Porque esse é o grande ponto que eu quero chegar. Porque uma cesariana bem indicada, ela salva a vida, como a Jaque disse, da mãe e do bebê. E eu acredito que numa lista, por que a gente quer ter um parto feliz, a primeira de todas, é que a gente quer que o nosso bebê e nós, né, as mães, né, mãe e bebê, estejam bem saudáveis. Esse é o ponto principal. Esse é o top da lista, o top one da lista, né? Então, assim... Então tá bom, aí eu falo para as mulheres, mas eu tô triste porque eu tive cesárea, né, eu fui enganada, ou né, não, eu precisei e tal. Aí eu sempre falo para elas fazerem esse exercício de pensar que foi através da cesariana que o bebê delas veio. Sabe, como se fosse uma ponte, um instrumento? Então não ficar odiando a cesariana, né? Ainda mais se for um caso de salvar a vida. Imagina, se não tivesse cesárea, o seu bebê ia um óbito. E você ia ficar sem o seu bebê. Né? Então, assim, nesse caso, a cesariana salvou a vida. Então, um parto feliz, que eu estava querendo dizer, é isso. Um parto feliz é um parto que você foi respeitada. Agora, né? Tem essa questão de... será que é verdade ou não foi verdade essa indicação? Será que, de fato, é ou não é? E a gente pode falar de algumas. Então, assim... tem algumas indicações que são absolutas, né? Por exemplo, falando demais, acho que é o café, não de água. Vamos lá, então vamos pro assunto de algumas indicações. Por exemplo, placenta prévia, né? Então, assim, a placenta tem um colo do útero, aí fica a placenta e o bebê. Né? Então, assim, se você entrar em trabalho de parto, a tua placenta vai nascer primeiro que o seu bebê. Então, ele vai ficar sem oxigênio. Essa é uma indicação absoluta. Você não pode nem entrar em trabalho de parto, né? Precisa ali no final da gestação de um controle, né, por ultrassom, um repouso, enfim, todo um cuidado médico para que você não entre em trabalho de parto, né, e para não correr o risco.
descolamento de placenta, tanto durante a gestação quanto durante o trabalho de parto também. Porque a placenta, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ela é o grande filtro, né? Ela é um filtrão Europa, assim, que vocês têm dentro da barriga. Porque ela vai pegar ali todo o oxigênio, nutriente, vai filtrar e vai passar pelo cordão umbilical para o bebê, né? Então a gente não pode ter um descolamento dessa placenta e nem que ela venha antes do bebê, né? Também tem outras questões, por exemplo, quando a gestante tem herpes ativa no canal de parto, o bebê não pode passar. Quando tem uma má formação do cordão umbilical, que a gente chama vasa prévia, né? E corre o risco, né, daqueles vasos estourarem. Então, é uma indicação de cesariana. Quando tá em trabalho de parto ou não, né? E o bebê, quando faz um toque, se vê que o cordão está antes da cabeça do bebê, comprimindo ali, né? Que a gente chama de prolapso. Então, assim, gente, não são muitas indicações. Eu acho que se a gente for falar, a gente consegue listar mais as que não são, né? As histórias que contam do que realmente não é uma indicação de cesárea, né? Do que basicamente for. Por isso que quando a gente sempre fala assim, primeiro avaliar o bem-estar da mãe e do bebê e ver o que está acontecendo, para depois a gente poder definir isso daí, né? Nós não, né? Os ginecologistas e os obstetras é que definem isso daí. Mas eu acredito que esses itens, né? Essas situações que podem ser indicativos de uma cesariana é que vale a pena estudar. Não é o nosso intuito aqui também explicar, né, fisiologicamente, o que acontece em cada uma, mas você entender o que é uma placenta prévia, o que é um herpes genital ativo, alguma coisa nesse sentido, um prolapso de cordão. Até porque quando a gente chega, se você ouve, por exemplo, o seu médico falar que a sua placenta está prévia, e você precisa de uma cesárea, às vezes o próprio de uma vasa prévia, sei lá, né? Um nome estranho assim, né? Você já vai apavorar e você já vai, meu Deus, então é uma coisa séria, eu tenho que ir para cesárea imediatamente. E mesmo que você não entenda fisiologicamente de tudo, mas você leu alguma coisa, você buscou alguma coisa e você sabe que aquilo ali pode ser realmente uma indicação de cesárea, mas aquilo outro ali não é, né? Como era antigamente, que hoje já está muito comum, as mulheres já entendem muito, que era a circular de cordão, né? Que se você ouve as histórias de antigamente, não tinha que fazer porque tinha uma circular. E hoje já foi, né, caindo por terra, porque as pessoas começaram a estudar e começaram a entender que realmente isso não é indicativo de uma cesárea. Eu fico pensando, gente que indica cesariana agora por conta de circular de cordão, eu fico pensando se eles de fato acreditam nisso. Porque é uma coisa... Gente, é uma coisa tão simples. Tem parteira que, tem vários tipos de parteiro, né? Digo assim, de médico, de enfermeiro obstetra, de todos os tipos de gente que atende parto. Mas tem gente que vê aquele bebê nascendo que tem uma circular que parecendo que tá enforcando, fica ainda assim, né? Ai, meu Deus, agora eu vou desfazer. Vai lá e diz, tudo bem, desfaz, não tem problema, desfaz, tá? Gente, passa assim, tipo, como se fosse um colar, sabe? Tira assim da cabeça do bebê. Já que isso não me causa sofrimento algum. Eu sou uma parteira muito tranquila com o circular. Circular, né? Porque eu aprendi a desfazer circular, aprendi a atender parto, mas em parto domiciliar. Então, pra mim, sempre foi tranquilo. O menino nasce e a gente desfaz. A gente até tem... Ou não, né? A gente tem até o parto que a gente atendeu, né? Que a própria gestante desfez. E a gente nem tinha visto, acho que nem tinha nada na ultra, falando nada. E quando nasceu, ela própria percebeu, né? E ela mesma foi lá e tirou a circular de cordão e tudo certo. E isso é bem legal que você falou. Não é que você vai ficar tipo uma... CDF vocês já são, que eu sei. As gestantes, Mas assim, será que eu preciso saber o que é uma vasa prévia estourada? Tipo assim, a gente precisa saber como é a fisiologia normal. Porque se você sabe como é uma fisiologia, o que é um cordão umbilical... Do que é o cordão umbilical composto? Geleia, 2 artérias e uma veia. Qual que é o risco, gente, de você enforcar uma criança? Sendo que a criança não está respirando. Porque quando você se enforca vivo, você se enforca porque você não respira mais, né? Tem a questão do diafragma e do P, dependendo. Eu não vou ensinar vocês a se matarem, tá? Por favor, né? Eu nunca procurei isso aí também. Mas entende, no bebê é diferente. No bebê, o bebê não está respirando dentro da barriga. Todo o suprimento dele está vindo pelo cordão. Esse cordão, por mais esticado, apertado que esteja,
passa ali ainda, ele não rompe, ele não vai romper, porque ele tem uma proteção muito grande que é a geleia. A gente tem algo cultural mesmo, de alguma coisa, porque, gente, cordão enrolado no pescoço é a mesma coisa que cordão enrolado na mão, na barriga, no pé, é a mesma coisa. E o cordão, ele vai enrolar, desenrolar, enrolar, desenrolar. Várias vezes. Né? Então, assim, se você estuda pelo menos a fisiologia, você sabe que não. Então, assim, você não precisa saber tudo. Quando o GO vir querer te dar, oferecer uma cesariana sem necessidade, seja curiosa. E eu acho que esse é o ponto principal, acho que, de falar hoje. Mais do que vocês saberem quais são as indicações reais de cesárea, de estudar, mas eu acho que é falar sobre a cesariana. Né, que é uma coisa que a gente até pontuou, né, num dos atendimentos que nós tivemos. A gente precisa conversar sobre cesariana, quando essas cesarianas elas são realmente indicadas. Porque, gente, por favor, passar esse parto, e se for cesariana, ou se for cesariana indicada, ou se for um parto normal, é você não se martirizar e não se culpar porque você realmente não conseguiu parir normal, né? Parir feliz, como você falou, né? Parir feliz independente dessa via. Então, é conversar sobre a cesariana, entender em que sentido ela é indicada e por que ela foi indicada e não negá-la a todo custo e de qualquer forma. Não quero de forma nenhuma, porque, como você mesmo falou, Laura, tem situações que realmente ela vai ser indicada. O que a gente precisa saber é reconhecer em quais situações elas são. Sim. Confiar no teu médico, na tua equipe de parteiras e no teu médico obstetra, né, que ele tá te dizendo, né, e nos seus parteiros, nas suas parteiras, para que você fique confiante nesse processo. Sim, né? Tem uma gestante da comunidade, ela já fez depoimentos, tudo. Ela tinha 3 cesarianas, aí ela engravidou da 4ª vez, né? E aí, ela disse que estava tudo bem, ela fez a primeira, fez a segunda, fez a 3ª cesariana, ela falou, ué, tá certo mesmo isso? A grande ficha caiu depois da 3ª. Ela disse que no RPA ela pensou, não é possível. Se eu engravidar mais uma vez, eu não vou ter uma experiência que nem essa. E aí ela começou, olha que interessante, a buscar informação pro próximo parto dela, depois que ela saiu ali da 3ª pós-parto dela. Já virou a chave, ali foi a virada de chave dela. E aí ela começou a trilhar, já começou. Quem que é o GO da minha cidade que aceita um parto normal depois de 3 cesáreas? Nem tinha engravidado ainda. Descobriu quem era e tal, já foi se organizando, ela engravidou. Aí ela fez os 2 anos, né, passou a gravidez 2 anos e engravidou. E foi nesse médico. Chegou lá, ela sentou, falou, ó, né, tenho 3 cesáreas e tal. Ele pegou, juntou um monte de artigo pra ela, falou assim, leia aqui. E na próxima consulta você venha pra ver se você quer isso mesmo. Diz que apertou na parede. Eu falei, e é isso mesmo que o profissional tem que fazer. Daí foi, ela falou, chegou lá, ele tomou nota, tipo, prova, e aí o que você leu, o que você achou, não sei o quê. E ela foi falando, daí ela me falou que ela investiu bastante dinheiro nesse GO, porque era algo que é um GO que só faz atendimento particular. Né, e tal. Mas que eles se organizaram para isso. Ela entrou para a comunidade, maratonou todas as aulas da comunidade, fazia resumo e tal, fez plano de parto, muito aplicada. Fez físio, ela fez assim, de tudo que ela podia fazer, ela fez. E a gente ficou torcendo, né? Aí ela entrou em trabalho. Assim, as 3 cesarianas, elas foram todas eletivas, né? Então, assim, tudo marcado. Nessa cesariana dela, ela entrou em trabalho de parto, né? Entrou, depois ela ficou um tempo com parada de progressão, fez analgesia e tal. E aí começou a ter uma alteração bem importante da frequência cardíaca do bebê. E aí depois, né, eles estavam muito medo, achando que seria uma rotura. Ele não deu brecha, nem perguntou pra ela se, olha só que interessante, nem perguntou, claro, se poderiam levar pra cesárea. Eles estavam pensando, inclusive, que foi uma rotura importante, né? Então ele já saiu com ela correndo Pra cesárea. Ela angustiada, esse momento disse que foi bem angustiante, ela e o marido pensando, meu Deus, meu útero rompeu e tal e tal. E na verdade tinha uma área de descolamento da placenta, né? O bebê até nasceu, foi pro UDI, então de fato é um bebê que estava precisando daquela cesariana. O UDI é um capacitinho, tá, gente, de oxigênio, para recuperar, e recuperou.
E aí ela falou assim, Laura, ela deu depoimento, né, depois também, falando, Laura, eu tive meu parto feliz, porque o tempo todo meu médico, né, me dando, esperou o meu tempo de entrar em trabalho de parto, bancou comigo um quadro tão difícil, e no momento em que ele viu que eu e meu bebê estávamos correndo risco de vida, né, ele agiu rapidamente. Você pensou, se ele não tivesse agido, o que ia acontecer comigo? E ele ainda terminou a cesariana, voltou para ela e falou assim, se você engravidar de novo, quiser tentar um parto normal, eu tô junto com você. Olha só. Muito legal, né? Muito legal. Então, assim, ela dá um testemunho do parto feliz, mas olha, a cesariana dela foi muito bem indicada. Né? Então, assim, isso acontece, isso pode acontecer com qualquer uma. Todas aquelas questões que a gente falou, as indicações, né, de cesariana absoluta, todas, vocês vão ver que o foco sempre é bem-estar materno e fetal, sempre, né? E a mesma coisa no trabalho de parto. Agora, acho que é bem legal a gente falar uma coisa para as mulheres que estão ouvindo aqui. Muitas vão parir no plantão. Então, assim, né, a maioria plantão, SUS, convênio, médicos que ela nunca viu na vida, que não tem, né? Aí as pessoas falam assim pra mim, mas ele indicou a cesárea por conta de sofrimento fetal. Gente, sofrimento fetal é um negócio assim que, tem vários jeitos de diagnosticar. Inclusive, se você fizer uma sessão em bola de cristal. E eu acho que é assim, é a palavra assim, parece que é a palavra bomba. Choca, balança. Porque se você chegar e ouvir falar assim, está em sofrimento fetal, o que você vai pensar? Não, vamos para cesariana imediatamente. Sim. Né? Então, parece que é assim, é bater o martelo para uma cesariana, que se a mulher tivesse na dúvida, se a gestante estivesse na dúvida, é isso que eu vou falar, e ela vai topar. Porque quem que não vai topar? Quem que quer que o médico bebê fique sofrendo? Ninguém seu quer. Bebê está em sofrimento fetal. É óbvio que você... Não, vamos para cesariana imediatamente, né? Mas como, né? Sim, então assim, essa questão do sofrimento fetal, quando você entra em trabalho de parto, existe um diagnóstico. Não é um negócio assim que, talvez pareça que seu bebê está em sofrimento fetal. Não é assim. Então, assim, gente, como que eu caracterizo, né, que o bebê está sofrendo? Que é isso, sofrendo? Quer dizer que ele está, né, angustiado? Tá. Que é, né? Quer dizer o quê? Que ele não está recebendo a oxigenação adequada. Né? Oxigênio para bater o coração, oxigênio para funcionar, né, a questão cerebral, ali o fígado, todos os órgãos do bebê, assim como nós, eles precisam de oxigênio. Né? Então, assim, quando o sofrimento fetal quer dizer que esse bebê está com má oxigenação. E como que a gente sabe isso? A gente só sabe isso quando a gente ouve o coração do bebê, né? Porque através das batidas do coração do bebê a gente vai saber se esse fluxo sanguíneo está indo para todos os lugares do corpo e através do fluxo sanguíneo que vai o oxigênio, né? Então a gente vai ver através disso, através dos batimentos cardíacos. Então, se você está em trabalho de parto, né? E alguém fala assim, para tudo, vamos para cesárea porque o bebê está em sofrimento. Você precisa saber como é que está a frequência cardíaca desse bebê. Então, existe um padrão de normalidade. Então, anotem aí no caderninho de vocês, né? O padrão de normalidade da frequência do bebê é entre 110 e 160. Tá vendo que tem ali, né, sei lá, 50 graus de variação ali, né? Então, uma hora alguém vai escutar até 120, 130, 140, 143, vai mudar, né? Inclusive, tem um exame que chama cardiotocografia, que é um exame de uma faixa, assim, que coloca na barriga, que dá pra ver em 20 minutos como está o coração do bebê, como se fosse um eco, sabe, do coração do bebê. Pra ver se, à medida em que tem contração ou o bebê mexe, se há variação disso, porque o normal é variar, é que nem quando a gente vai correr, né? A gente tá andando, fazendo coisas normais, nossa frequência cardíaca é uma, né? É uma. Se a gente faz exercício, a nossa frequência cardíaca aumenta. Então, assim, é a mesma coisa quando o bebê se movimenta, quando tem contração, o aporte sanguíneo diminui, porque o útero vai espremer o bebê. Né? Então, esse bebê recupera, né? O batimento dela volta ao normal. É isso que uma cardiotoco vê. Então, passando essa parte mais teórica, é só para vocês entenderem que não é assim, eu vou olhar
aqui na bola de cristal. E ver se seu bebê tá em sofrimento fetal. Não. Ou só de eu pegar, né, na sua barriga, alguma coisa assim. Ou eu pensar que, tipo assim, tá 41 semanas está e entrando em já sofrimento está, fetal. né? Então, assim, como se fosse, sei lá, ter prazo de validade. Então, é essa questão. Então tá. Mas como que tá a frequência cardíaca do bebê? Algumas vezes, sei lá, não tem uma cardiotoco disponível, não é um aparelho de cardiotoco. Às vezes a pessoa fica assim, mas será que eu devo levar até no expulsivo? Eu não vou fazer cardiotoco no expulsivo, né? Então tá bom, então pega o sonar, aquele aparelhinho, fica ali ausculta, sei lá. O jeito certo da gente ouvir a contração é antes, durante e após a contração, para ver se há uma variabilidade. Ouvir a frequência, né? Do coração, né? Antes, durante e depois, né? Então deixa lá, vai ouvindo para ver se é mesmo. Porque às vezes só de você botar o aparelhinho do sonar e ver uma descida da frequência cardíaca, não é. Às vezes você tem que ouvir mais para ver se recupera, né? Então, assim, por isso, gente, que é importante você ter um profissional te atendendo no parto. Porque se não fosse, os meninos iam nascer tudo na selva, no quintal de casa, sozinho, não é? E seja o que Deus quiser, né? É para isso que existe profissional, para assistir parto. É só para isso. Para atender emergência, para indicar cesárea. Porque senão, gente, você, seu marido, quem tá junto contigo, vai fazer todo o parto sozinho. O pessoal fala pra gente, né? Em casa, que chega e fala assim, nossa, mas você tem impressão de que vocês não fizeram nada. Só tomaram café e comeram bolo. Mas é isso, a gente tá ali, e aí quando a gente está e salva uma vida, não, olha como a presença de vocês foi importante, né? Então, assim, é para isso que serve o profissional. Então, para você que, eu tô com medo disso, tô com medo de ser enganada. Como as mulheres têm medo de ser enganada? Tome nota disso, né? Vai parir no plantão, mostra pro seu esposo, mostra pro seu companheiro, o sofrimento fetal é isso, não aceita menos que isso, não vai me... Tem uma amiga minha, Tati, que ela estava no plantão, aí o médico falou pra ela que o bebê dela estava em sofrimento assim da bola de cristal. Aí disse que quando ela ouviu isso, era, sei lá, o terceiro filho dela, não era o segundo já, não sei, já tinha mais de um. Ela já sabia algumas coisas. Aí ela... Quando ele falou isso, disse que ela congelou, assim, sabe? Tipo, será? Diz que ela já ia falar, vambora pra cesárea. Aí a sorte que o marido dela estava de costa pro médico, que estava mais calmo, assim, e estudado, detalhe, já era uma pessoa que já tinha informação, ele virou pra ela e falou assim, Conversa. Tô fazendo... Quem está me ouvindo no podcast, tá fazendo lorota, assim, no ouvido, né? Aí ela... verdade. Tipo assim, né? Eu voltei também. É porque a palavra choca, né? E fala assim, peraí, vou voltar, eu estudei, eu sei o que é, então deixa eu me conectar aqui com as minhas informações que eu tenho. É verdade. Né? Voltar à Matrix, né? Ir pra Matrix, sei lá o quê. Sei lá. Então, mas isso assim, então assim, mas mesmo assim você vê que de fato tem um sofrimento fetal, né? E aconteceu a cesárea, eu acho que o primeiro passo, as mulheres ficam tristes. É que nem quando a gente planeja alguma coisa na nossa vida, né? Deu certo. A gente cria muita expectativa, a gente acha que vai ser de tal forma, a gente faz um plano de parto, a gente, que nem a Ana fala, esse dia ela falou tão legal, que primeiro a gente constrói o parto no plano das ideias. Achei tão lindo isso. A gente faz isso várias vezes. A gente, eu acho que na verdade, faz uma caminhada de 9 meses construindo o tempo todo o parto no plano das ideias. Então a gente tem um parto assim incrível, um parto perfeito na nossa mente. Mas às vezes ele não vai acontecer, às vezes nem é uma cesárea, um parto normal com alguma intervenção, ou uma repercussão do parto normal, isso pode acontecer com todo mundo, né? Mas e se a cesariana acontecer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, de fato, se você ficou triste com isso, você chora. Tem que, né? Não é? Assim, eu acho que sentir essa tristeza por um plano frustrado, por uma decepção, eu acho que ela é natural. Porque se você não sente essa tristeza, se você não coloca ela pra fora, não demonstra essa tristeza, ela vai ficar ali guardada pro resto da vida. Aquilo ali vai depois se transformar em outro sentimento, e não outra tá coisa. Errado, né, na verdade. Você chorar e você sentir
por algo que você planejou e que teoricamente não deu certo, mas que se foi bem indicado, salvou sua vida e salvou a vida do seu bebê. E aí, as que a gente atende, né, e que vão para cesárea, quando a gente ouve assim, não, eu fui para cesárea, mas eu tô feliz, porque ela foi uma cesárea indicada. Eu chorei, porque eu não queria uma cesárea, eu não queria mais uma cesárea, mas eu sabia, eu entendi que naquele momento ela era indicada. Então agora eu estou bem, meu bebê tá aqui e tá tudo bem, eu estou bem. Né? Eu acho que esse que é o processo. Né? Não é negar o que aconteceu, ou se martirizar, ou se culpar. Ou tem mulheres que ficam culpadas porque estão tristes e não achando que a cesariana salvou, sabe? Assim, tipo, ai, parece que eu estou querendo que... parece que eu quis mais um parto do que um filho. Sabe? Tem isso também. Tem isso daí. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é sentir mesmo. Sentiu, tá triste, sentiu que foi enganada, que não deu certo, chora mesmo. É um processo. A gente faz um luto do que a gente pensou que ia ser. Que ia acontecer. Entendeu? Acho que com todas as exceções da nossa vida é assim. Se a gente, por exemplo, se a gente não vive direito o luto, né? Eu lembro quando meu pai faleceu. Bem quando a pessoa falece, a gente tem um tempo de tristeza profunda. Se você não vive esse tempo, o processo do luto, ele tem umas fases, né? Tem umas fases ali que eu não sei. E parece que você vai empurrando, enquanto você não passar por uma e por outra. Você não pula as etapas, aquilo ali vira uma bola de neve. Então, assim, faz parte do luto de você não ter o seu parto, de você chorar, de você ficar triste, né? Mas o que vai diferenciar o luto, né? Porque o luto, você vive ele com uma luz no fim do túnel. Você não vive ele lá, tô no luto, entendeu? Se você queima etapas, você acaba não vendo a luz no fim do túnel. Então, assim, existe um processo de que, tá bom, vou ficar triste agora, vou chorar, vou pensar tudo que eu tenho que pensar, beleza. Mas depois você tem que sair daquela etapa, pular aquela casinha do jogo do banco imobiliário, entendeu? Até porque seu filho tá ali, né? E a vida tá rolando, né? Os boletos estão aí, as contas, o marido tá lá, o menino tá chorando, quer mamar. Então, assim, a gente fica triste, mas é que nem quando eu digo pras meninas, né? Quando eu mando mensagem, gente, hoje tá tão corrido, meu Deus, olha, que dia. Já chorei, mas já tô bem. Já passou. Já chorei, mas já tô bem. Por quê? Porque, gente, não dá pra ficar triste, chorando dentro do quarto com 4 crianças. Eles batem na porta, mamãe. E olha que interessante, isso aconteceu quando meu pai morreu. Por quê? Quando ele faleceu, os dias ali, o velório durou bastante. Então, pra mim foi muito triste, eu chorei muito, fiquei muito mal e tal. Mas, à medida em que a vida foi acontecendo, eu fui ficando bem. Então, as pessoas diziam assim, nossa, mas como você está reagindo bem à morte do seu pai? Ainda mais que foi uma morte inesperada, ninguém tinha planejado, né? Não é planejado, mas ele não estava doente, né? Que nem quando a gente vê alguém doente, vê que alguém está indo embora. Foi do nada. Né? Como você está reagindo bem? Aí eu dizia, mãe, mas eu preciso. O que eu vou fazer? A senhora acha? Não, porque eu chegava com as crianças, as crianças deixavam ela louca. Eu 3, né? Era 3. Deixa as crianças deixavam ela louca, não tinha tempo nem de conversar. Aí eu dizia, tá vendo por que eu não fico triste? Eu não tenho tempo de ficar triste. Não dá. As crianças ficam aqui me demandando. Então, assim, cada um vai ter um tipo de vida acontecendo que vai colocar você em pé, né? Então, assim, fica triste, mas depois pensa, não, quais são os motivos que vão fazer eu ir pra frente, né? Então, assim, passa por esse processo, mas olha como eu disse pra cesariana como a ponte, o instrumento que trouxe o seu bebê ao mundo. Ainda mais se for em caso necessário, gente. Raciocina, né? Esquece aquele plano antigo, aquele parto das suas ideias e pensa no parto que salvou a vida sua e do seu bebê, né? E por mais que você não seja respeitado, eu entendo que algumas mulheres vão precisar até de ajuda psicológica para fazer isso. Ou talvez um tempo maior desse luto aí, né? Que não foi. Sim, eu posso dizer para vocês elencarem, se você está me ouvindo, né, esse podcast e de certa forma está passando por essa fase de luto, pensar assim, quais são os motivos para você se reerguer e sair desse luto? Vamos pegar uma listinha, não sei se você tem caderninho que você já pariu, não sei, você deve ter alguma coisa para você anotar na sua casa. Você pode escrever quais são os motivos para fazer
eu continuar a viver, quais são os motivos, né, para eu ressignificar esse parto que aconteceu, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos um motivo, nem que seja, a gente tem pelo menos um, né, para continuar a viver, né, para continuar a seguir a vida, né? Isso, e a se propor a ressignificar esse processo, né? E tem uma coisa também que eu acho bem importante, porque assim, quando a mulher faz uma cesárea, tem as implicações para ela e para o bebê, né? Então a gente sabe que os riscos aumentam para a próxima gestação, um aborto, quando você engravida, o risco de romper o útero, a placenta ficar retida, ter uma formação placentária, várias coisas, né? Por isso que a gente fala tanto, previne a primeira cesárea, né? Se dedique para o seu parto, se comprometa e tal. E tem uma questão para o bebê também, né? Eu acho que quem não ouviu minha live que eu fiz ontem, né? Sei lá quando que vai ser. Uma live que eu fiz aí falando de hora dourada. Enfim, eu propus isso para as mulheres. Então, quem você teve cesariana, por mais que seja indicado ou não, se você não teve a sua hora dourada, eu sei que existe uma implicação para a mulher, mas para o seu bebê também existe uma implicação por ter nascido cesariana, né? Principalmente se ele não teve hora dourada, não foi pro seu colo, não ficou ali. Eu acho de extrema importância fazer fazer memória do momento do nascimento. Eu aprendi isso já que um dia que eu fui fazer, não sei se eu te contei já isso. Acho que a Jaque não assistiu a live da hora dourada ontem, acho que não. Não, a gente tava saindo daqui. Foi ontem. Eu uma vez, já que me chamaram pra ir lá no hospital aqui, meio falecida aqui de cuidar, pra ir lá atender um pós-parto da mulher. A mulher me achou na internet. Era uma cesariana marcada, eu nunca tinha visto ela. Tudo é que depois eu nunca mais fiz isso, porque não cola. Aí eu falei, vou lá e tal, fazer consultoria e amamentação, uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu cheguei naquele quarto e tinha umas 10 pessoas. Tipo, pai, mãe, vó, tio, todo mundo tirando as crianças, passando de cola em cola e tal. Aí ela não sei amamentar, é toda maquiada, bonitosa e tal, não sei o que, umas camisolas, criança com babado e todos os tipos de pano que tinha, essa criança tava na criança. Aí ela falou, não consigo amamentar. Daí eu tentei botar a criança pra mamar, não amava de jeito nenhum. Começou um berredo, o povo ficou meio tenso, e não mamava e tal, e não sei o quê. E a mulher totalmente desconectada com o bebê. Por que aconteceu? Ela nasceu o bebê, ela teve a cesariana. De lá, o bebê chegou junto com ela no quarto. Tipo, ela viu o bebê, aquela foto clássica, né? Grudou o rostinho, deu uma olhada, chorou, caiu uma lágrima. O bebê foi para um lado, ela foi para o outro. E aí ela viu o bebê depois, quando chegou no quarto. E aí já rodou de colo em colo, né? E aí me chamou. E eu, meu Deus do céu, beleza. Daí eu fiquei matutando, olhando aquela situação toda, aquela mesa de bem nascida. Eu, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Falei, já sei. Falei pra ela, já sei. O que você vai fazer? Quando todo mundo ir embora, né? Quando todo mundo ir embora, você vai apagar a luz do seu quarto aqui do hospital. Ou se você não conseguir fazer isso aqui, você vai fazer na sua casa. Você vai apagar a luz, vai deixar o ambiente quentinho. Você vai tirar toda a tua roupa, assim, né? Tirar a sutiã, ficar bem pelada, assim, nua aqui na parte de cima. E vai tirar do bebê. Tira a fralda, a roupa, tira todas as roupaiadas que tem no bebê. E aí, você vai conversar com o teu bebê. Conversa. Não teve hora dourada, não teve. Não tinha vínculo, não tinha como nem... Eu tava falando pra ela, queria falar pra ela sobre técnica de pega correta, mas ela ficava assim, com o bebê. Ela não sabia nem segurar, né, a criança? Você entendeu? Então, assim, ela precisava primeiro começar a ter contato com o bebê, né? E quando que a gente tem isso? Quando a gente tem um parto normal, o bebê vem pra gente, a gente beija, a gente lambe, a gente olha, a gente faz imprint, a gente dá mamar na primeira hora, tudo isso acontece. E ela não tinha vivido. Então eu falei, apaga a luz, põe o seu bebê no colo, comece a conversar como se ele tivesse acabado de nascer.
Fala, sei lá, bebezinho, João, você é meu bebezinho. Explica pra ele como que ele nasceu. Você foi tirado da barriga da mamãe, agora você tá aqui no colo da mamãe. A mamãe te ama. Vai conversando, vai pegando nos dedinhos dele, vai olhando como se fosse a primeira vez. A gente não fica assim quando nasce, fica olhando os dedos, contando os dedos, tudo certo. Olha as dobrinhas da orelha, vai olhando, vai pegando os pelinhos dele. Gente, isso é reconhecimento, né? Então eu acho assim, se você passou pela cesariana e tá triste porque não teve esse momento com o bebê, até porque a gente topa ter um parto humanizado, normal, justamente para ter isso também, esse contato, faça isso com o seu bebê, né? Então, assim, vai ser ótimo, tanto para você quanto para ele. Agora, é só pra gente finalizar, assim, acredito que, retomando, né? Primeiro, você olha pra tua história. Se der vontade de chorar, a tua história da cesariana, chora. Fica triste, é normal, é um processo. Mas lembre-se de se reerguer, né? Porque o final do luto é ter uma luzinha no fim do túnel. Então, a gente vive essa tristeza pensando que vai ressignificar, né? Então, veja os motivos para você se ressignificar, para você... E aí, muitas mulheres, né, que fazem esse processo, né, de luto e de ver que de fato a cesariana foi ou não indicada, elas sentem motivação para se engravidarem de novo, ter informações certas para não repetir isso. O que eu posso fazer para não repetir isso? Eu acho que essa é uma pergunta que toda mulher que passou por cesárea deve fazer, né? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso? Não vou ficar botando culpa nos outros. O que eu posso fazer de diferente para escrever uma nova história, né? Que é o que a gente fala de ressignificar, né? De alguma forma você vai tentar ressignificar esse processo, né? Da cesárea. Sim. E aí, se tiver vontade, faça isso com o seu bebê. Às vezes o seu bebê tem 5 dias, 5 meses, 5 anos ou 10 anos. Você pode fazer isso com ele e vai dar super certo. Verdade, sempre vai dar certo. Né? Então tá, gente. Então é isso. Esse podcast vai estar em todas as plataformas de podcast, vai estar no YouTube e também nós temos lives diárias, é muito chique, eu não falei isso, lives diárias no Instagram da Liorá, tá bom? Um beijo, gente, e vamos lutar para ter um parto feliz e se tiver uma cesariana, ressignificar. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.